Olá, galera! Que bom encontrar vocês novamente aqui no Bíblia na Tela, um programa interativo que abre espaço para todas as pessoas que curtem a literatura em todas as suas formas. Nesta edição, teremos muitas novidades e, para começar, vamos bater um papo com a escritora paulistana Thaís Matarazzo. Bora lá comigo conhecer a escritora? Ela é jornalista, escritora, palestrante, pesquisadora de música popular brasileira e portuguesa, autora de 34 livros publicados no Brasil e em Portugal, proprietária da editora Matarazzo, atualmente com mais de 200 livros editados, e editora da revista digital Escritores Brasileiros Contemporâneos, voltadas para a literatura e as artes. Seja bem-vinda, Thaís Matarazzo! Olá, uma alegria estar aqui no Bíblia na Tela. Estamos muito contentes e você tem toda a nossa gratidão por estar aqui. Muito obrigada pela oportunidade. Thaís, vamos conversar um pouquinho? Vamos. Além de toda essa descrição rica que eu fiz, né? Conta pra gente, pro público que está em casa, quem é a Thaís Matarazzo? A Thaís Matarazzo é uma pessoa, em primeiro lugar, apaixonada pela vida, apaixonada pelas artes, né? E que tem como missão de vida a literatura e os livros. Então, lendo, né, um pouco sobre você, sobre o seu trabalho, me chamou muita atenção quando você diz que começou a escrever a partir da sua pesquisa da música. Isso. Conta pra gente, como que isso surgiu? Então, desde quando eu era criança, sempre fui uma criança assim diferente em gostos, né? Principalmente gostos musicais. Eu fui criada com a minha avó, com meu pai, em casa sempre teve discoteca de diversos discos. Que interessante! Os bolachões, né, que sou da década de 80, então tinha os discos 78 rotações, 45, vitrola, tinha 2 vitrolas. E então a minha avó escutava muitas músicas antigas, meu pai também. Eu comecei a me apaixonar assim, querer escrever depois que eu li os livros do Ari Vasconcelos, que é um jornalista e pesquisador do Rio de Janeiro. E ele era um grande contador de causos antes de outras coisas, né? E causos sobre a música popular brasileira, história do rádio principalmente. E aquilo tudo foi me apaixonando, aí eu queria saber mais sobre os cantores de rádio. Ali você tinha as biografias sintéticas, né? Então, a minha avó falou assim, quando eu era moça, eu lia a revista do rádio, a Radiolândia, a revista Carioca, o jornal X, Y, Z, né? Aí eu falei, nossa, onde que eu posso encontrar esse material, né? Aí ela falou, Biblioteca Mário de Andrade, em São Paulo. Aí, quando eu fiz 17 para 18 anos, eu fui estudar no Mackenzie, lá no centro de São Paulo. E foi, então, a época que era muito próximo, na Rua da Consolação da biblioteca. Foi quando, então, uma vez que eu descobri essas revistas lá, eu passei a fazer muitas pesquisas. E fiquei muitos anos só como pesquisadora, até que eu tinha muito material acumulado. E eu falei, eu acho que eu vou começar a escrever, né? Mas com aquela pretensão, mas ainda com muito medo. Quem sou eu, né, para começar a escrever? Mas eu comecei a escrever, comecei com monografias ainda, eu tinha mais ou menos uns 18 anos quando eu comecei a escrever, e depois da primeira foram várias. Então eu escrevi biografias de vários cantores de rádio baseados em pesquisas, e até hoje é uma característica minha, escrever baseado em pesquisas históricas. E eu sei também que teve uma escritora, né, aliás, uma maravilhosa escritora, que eu admiro muito, a Tatiana Belinque, que te incentivou a mergulhar nesse caminho. Conta um pouquinho pra gente, qual foi a influência da Tatiana no seu caminho? Eu soube que ia ter a Semana da Literatura Infanto-Juvenil e que a Tatiana Belinque, uma escritora que eu gostava, né, desde criança, tem um livro dela que me influenciou muito, que é Transplante de Menina, que ela ia estar lá no Mackenzie. Eu falei, meu Deus, eu larguei a aula e fui assistir a palestra. Ao final, eu fui falar com a Tatiana, né? Sempre a gente fica assim com, meu Deus, será que ela vai falar comigo, né? Toques e retoques, né? E ela foi muito acessível, assim, aliás, ela foi acessível com todos. Ela, apesar de ter sido uma grande escritora, uma mulher muito sábia, ela era uma pessoa muito simples, né? E acessível. Aí eu disse, Tatiana, eu sou sua fã. Até levei o livro na época, né? Eu queria um autógrafo, por favor, aquela coisa de tiete, né? Aí ela percebeu que eu estava perguntando, acho que umas coisas a mais, até conteúdo do livro. Sim. Aí ela disse assim, você não quer ir lá na minha casa tomar um cafezinho? Aí eu disse, eu? Ela, vai lá, o meu endereço é esse, meu telefone é esse. Ela me deu escrito num papelzinho, né? Pode ir. Mas eu não fui nessa época, foi no ano 2000, aliás.
Eu falei, gente, imagina eu na casa da Tatiana Belink. É muita coisa, né? É surpreendente, né? Surpreendente. Mas aí eu encontrava ela sempre nesses eventos que tinha sobre memória da televisão e tal. Aí eu troquei umas cartinhas com ela. Aí um dia ela falou pra mim assim, olha, eu tô muito velhinha, eu não tenho como ficar indo no correio toda hora. Ou você vai lá na minha casa ou a gente fica conversando por telefone, né? Sim. Aí eu falei, eu vou lá na casa dela. Aí fui, ela morava no bairro do Pacaembu, né? E nessa época eu já tinha começado a faculdade de jornalismo. E eu dizia assim para ela, Tatiana, eu queria ser escritora, mas eu acho que ser escritora é assim, muito difícil, porque editar um livro é muito caro, né? E tal. Eu não conheço, não tenho compreensão do mercado editorial. E ela começou a me contar algumas coisas assim, com um desprendimento muito grande, né? Conselhos. E eu disse, então pode ser que não seja muito interessante. Ela falou assim, olha, eu vou te falar só uma coisa. Você faça o que você gosta, não fique fazendo o que os outros querem que você seja, senão você vai ficar frustrada. Ela foi, assim, essencial. Uma pessoa muito generosa, muito querida e grandiosa em tudo que ela fazia. Então, eu soube também, né, você editou 3 livros de uma moradora daqui de São José. Na verdade, ela é mineira, mas joseense de coração, a Eunice Copp. E como que surgiu essa inspiração, essa obra? Então, eu conheci a Eunice Copp numa exposição que ela fez lá em 2019 no Centro Cultural dos Correios, em São Paulo. Sim. Ela fez parte de uma mostra e o grupo a que eu pertenço, Coletivo São Paulo de Literatura, foi convidado a fazer um sarau. E quando nós chegamos e eu já frequentava o Espaço Cultural dos Correios, né? Eu vi as 2, 3 salas cheias daqueles bonecos, né? Eu falei, meu Deus, mas o que é isso? Era congada, carnaval. Os bonecos contam as histórias, né? As histórias da própria Eunice. Eu falei, gente, mas isso aqui é muito fantástico. Bom, todos ficaram assim impressionados. Aí a Eunice estava lá, assim, muito timidamente nós fomos conversar com ela, né? Ela, assim, rodeada de muita gente, falei, será que ela vai conversar com a gente? Né? Aí ela começou a conversar, eu falei, nossa, uma pessoa muito acessível, muito simples. E ela começou a contar, olha, esse conjunto de bonecos tem essa história, aquele outro tem outra história, esse outro tem outra história. Aí daqui a pouco ela estava contando as histórias da vida dela. Eu falei, nossa, Eunice, a sua história é muito rica, ela tem uma memória fabulosa, como a da Tatiana Belink. Eu digo que a Tatiana colocava nos livros de crônica as histórias delas da infância, e a Eunice traduz isso nos bonecos. Exatamente. Elas têm essa característica, essa grandiosidade de serem muito generosas, né? Para com o público em geral. E com os amigos, claro. E aí, então, eu falei, gente... E na época eu já estava escrevendo literatura infantil. Eu falei, Eunice, eu posso colocar a sua história... no primeiro foi a filha do lenhador, né? Que ela me contou que a avó dela foi lenhadora. Eu falei, tem uma história assim, assim. Olha, a sua avó, você... Vão encaixar direitinho dentro da história. Ah, pode colocar, pode colocar. Aí a minha amiga Camila Gildes, né, que é ilustradora dos meus livros, eu dei as descrições para ela e ela, eu vou fazer então. Contei mais ou menos o que eu queria, ela fez as ilustrações, aí a partir das ilustrações eu permeei toda a história, né? E foi assim, então ela já participou, a menina Eunice já participou de 3 livros já, né? Que são A Filha do Lenhador. A Filha do Lenhador, As Artes da Menina Eunice e as quadrinhas do Tenório e Yolanda, porque a Eunice acabou fazendo a Yolanda, a personagem que eu interpreto, e do Tenório, que é o tucano, sim, ela fez em boneco, né? Bonecos grandes. E aí ela fez 2 tucanos. Aí eu falei, Eunice, é um tucano só. Aí ela falou assim, é que eu pensei que era o Tenório e o Honório. Sim. Aí eu falei, não, é só o Tenório. Aí como eu faço a personagem caipira, que é em Azefa, eu falei assim, então o Honório vai ficar para Inhazefa, né? Os tucanos são irmãos gêmeos, aí ficou o Honório para Inhazefa e o Tenório para Yolanda. E aí eu acabei fazendo esse último livro, quadrinhas do Tenório e da Yolanda, onde eu conto a história que a Eunice é a madrinha do Honório, né? Então, de brinde, você ainda ganhou um personagem para um outro livro. Que interessante. Exatamente. Então, minha querida, nesse período de pandemia, eu soube que você disponibilizou alguns dos seus livros em e-book para acesso de escolas públicas, tanto dos educadores quanto dos alunos, né? O que te motivou a tomar essa atitude? Então, foi uma amiga minha, a bibliotecária Ana Lúcia Lopes Meira, de São Paulo, que ela falou, Thaís, você tem alguns livros, deixa disponível para os alunos que a gente está precisando, que está tendo problema com os autores. Eu falei, estou produzindo tanta coisa, para mim vai ser um prazer poder ajudar, né? Aí fui colocando outro, hoje são 15 livros, né? E todos produzidos na pandemia. E tive a sorte de vários professores estarem trabalhando com essas obras pelo Brasil todo.
né? Então são livros, esses por exemplo, né, onde está a Eunice Cop, né, como a menina Eunice, também estão disponíveis e para mim tem sido assim muito gratificante. Nós já tivemos mais de 2.000 downloads dos livros. Um número grande. Aí você pensa que a pessoa faz o download e compartilha também pelo WhatsApp, né, por grupos do WhatsApp. Então quer dizer que o projeto teve um sucesso. Começou assim como para uma professora, né? E de repente ganhou. Se expandiu, exatamente. Parabéns pela iniciativa. Obrigada. Eu acho que é muito importante a gente compartilhar conhecimento. Sim, né? sim. E principalmente para as escolas públicas. Exato. Né? Então, você diz que o livro abre portas. Sim. Então, pensando nisso, eu queria que você deixasse uma mensagem para o nosso público. Então, eu acredito que o livro é uma chave que abre portas, sim, tanto para o leitor, né, que pode viajar no mundo fantástico dos livros, como para o escritor, que para mim a literatura sempre foi Salvador, antes de tudo, literatura, poesia, e é um grande prazer escrever. Então, valorizem o livro, viajem na leitura e sempre tratem o livro com muito carinho, porque o livro é o que nos livra da ignorância e nos leva para o mundo do conhecimento, e só com conhecimento a gente pode crescer. É isso. É isso mesmo. E se o público de casa quiser conhecer um pouquinho mais da sua obra, né, como eles devem fazer? Olha, eles podem acessar o meu site, que é o taismatarazescritora.com.br, ou o site da Editora Matarazzo, que é o editoramatarazzo.com.br. Lá tem livros para download gratuito de outros autores, e se vocês quiserem comprarem também os livros físicos, né, também tem a nossa lojinha e é só acessar. Thaís, muito obrigado. Toda a minha gratidão pela sua presença e por esse bate-papo maravilhoso. Eu é que agradeço a oportunidade, para mim é uma grande alegria e muito obrigada e até uma próxima oportunidade. Que seja breve. Isso mesmo. Bom, galera, terminamos esse bate-papo com a escritora Thaís Matarazzo, mas a Thaís ainda não vai embora. No próximo bloco ela volta para contar a história As Artes da Menina Eunice. Isso mesmo que você ouviu. A Thaís também é contadora de história, então não saia daí, porque daqui a pouco a gente vai conhecer essa outra face da escritora Thaís Matarazzo. Estamos de volta. Que bom que você continua comigo. Olha, a Thaís Matarazzo mandou muito bem na entrevista e agora ela e o Gilberto, seu pai, irão contar pra gente as artes da menina Eunice. Bora lá conferir? Senta que lá vem história. Olá, eu sou a Yolanda e esse aqui é o meu amiguinho Tenório. Nós estamos hoje aqui no programa Bíblia na Tela, da cidade de São José dos Campos, e nós vamos fazer para vocês uma contação de histórias, que é do livro As Artes da Menina Eunice. Olá, eu sou o Mr. Coxinha e também vou participar dessa contação de história. Vamos falar sobre o livro da Eunice, escrito pela Thaís Matarazzo. Mr. Coxinha, você já leu o livro? Sim, o livro é muito bonito. Um livro bom de se ler e a gente se diverte muito. É verdade? E você conhece a Eunice Cop? Conheço, eu já estive aqui em São José na casa dela. Ah, é verdade, nós estivemos na casa dela e a casa dela é uma verdadeira obra de arte. Sim, é muito bacana lá. É verdade. Me lembra quando nós fomos também no Centro Cultural dos Correios, lá em São Paulo. Isso. Nós participamos também daquela feira, a apresentação que ela fez lá, né? Isso, Sarau do Coletivo São Paulo de Literatura. Mas olha, deixa eu te contar uma coisa. Você sabe que eu conheço a Eunice desde quando ela era menina e ela morava lá em Sabará? É? Foi assim. Uma vez eu fiz uma excursão, eu e o Tenório, nós fomos convidados para fazermos uma excursão por várias cidades mineiras. E uma delas foi Sabará. E quando nós chegamos lá, então, a guia de turismo nos levou na Praça Matriz, na feira de artesanato, e foi quando eu conheci a tenda da Eunice. Naquela época, ela trabalhava com barro, né? Fazia bonecos de barro e estava começando ainda a técnica do empapelamento. E eu fiquei assim muito encantada, o Tenório também. Então ela se destacava, aquela menina no meio das outras tendas, logo chamou nossa atenção e também chamou a atenção a originalidade, a criatividade, a beleza dos bonecos da Eunice. E o Tenório, como bom de bico que ele é, logo ele começou a puxar conversa com o seu Benê, que é o avô da Eunice.
E não demorou muito, veio lá toda a família dela e nós conhecemos a dona Chiquinha, a dona Conceição, a dona Inácia, a amiguinha dela, Tuti, que ajudava a vender os bonecos, e também a cachorrinha Suzete. Ah, e a menina Ionice, quem foi a guia turística daquele dia, né? É verdade, a outra guia de turismo, a outra ficou de lado, dispensamos, porque ninguém melhor do que a pessoa que mora na cidade. E a Ionice claro. acabou nos levando para conhecer o chafariz do Caquende, o chafariz do Rosário, os museus, as igrejas antigas e também o Rio das Velhas. E você sabe que Sabará é uma cidade que tem muitas lendas, né? Não, eu não sabia, não. Pois é. Dizem, por exemplo, que quem bebe a água do chafariz do Caquende volta à cidade. E olha que nós voltamos lá outra vez. Ah, e tem outra coisa aqui. O Tenório, ele é um glutão, né? Ele gostou muito de tudo isso e das jabuticabas, porque Sabará é a terra das jabuticabas. É e ele verdade. se fartou, né? Encheu o bico, se fartou de comer jabuticabas aquela vez. Foi muito bom. Ah, menina, você tem as pernas boas mesmo, hein? Porque Sabará é um sobe e desce danado, hein? Olha, Mr. Coxinha, você tem razão. Mas aquele dia nós estávamos tão encantados com aquele passeio, estar em Sabará, conhecer a Eunice e tudo mais, que eu nem notei. Na verdade, só à noite, quando eu fui pro hotel, é que eu senti dor nas pernas de tanto andar naquele sobe e desce danado de Sabará. Mas você quer saber de uma coisa? Valeu a pena. A visita foi maravilhosa. E sabe também outra coisa maravilhosa? É que eu comi muito pão de queijo aquele dia. Eita, trem danado de bom! Holanda, vamos deixar essa prosa para mais tarde e deixar o pessoal ler o livro para saber verdade. mais um pouco da história da menina Ionice. Tem que sentir curiosidade e procurar o livro, né? Uhum. Excelente ideia, Mr. Coxinha. E por falar nisso... Ih, olha só, já tá muito tarde, a gente tem que correr lá para a estação de trem, senão a gente perde o trem para São Paulo. Vamos então? Vamos nessa? Vamos. Então, eu agradeço, beijinhos meus e do Tenório e até a próxima, pessoal. Até a próxima. Tchau. Gente, e não é que a Thaís e o seu pai, o Gilberto, arrasaram nessa contação de história? E o próximo bloco está repleto de dicas formidáveis. Tem dica de leitura com o Davi, estudante da escola Sebastiana Cobra. E para você que ficou curioso para conhecer a tal menina Eunice do livro da Thaís Matarazzo, eu tenho uma surpresa, mas só vou contar no próximo bloco. A gente já volta! E nós já voltamos com o Bíblio na tela. E aí, ficou curioso para saber qual era a surpresa? Pois é, lembra da menina Eunice, do livro da Thaís? Então, ela existe de verdade e é uma artesã aqui de São José dos Campos. Muito legal, não é? E sabe o que é mais legal? Ela preparou para a gente uma oficina de empapelamento que vai fazer você explorar toda a sua criatividade. Vamos conferir? Olá, eu sou Eunice Cope, sou artesã de São José dos Campos e estou aqui para ensinar para vocês como fazer este boneco. Aqui eu tenho todo o material, vou mostrar para vocês o material que é preciso. Vamos precisar de folha de jornal ou folha de caderno que você estiver em casa ou folhas de revista. Vamos precisar de tinta látex. Vamos precisar de cola de polvilho. Também vamos precisar de pigmento com cores variadas. Cada um usa a cor que quiser, que estiver em casa. Vamos precisar também de pincel, de tesoura, uma vasilhinha para poder misturar as tintas. Vou precisar também da fita crepe. Então, vamos começar?
fazer o rolete. O rolete, ele é um pouquinho complicado às vezes de fazer, às vezes de primeira a gente não consegue, porque quanto mais enroladinho ele tiver, melhor. Então, às vezes é complicado para poder fazer, mas no fim dá certo. Aqui. Agora pronto, já temos o rolete. Agora vou mostrar como fazer a cabecinha, que eu tenho uma pronta aqui, que é para poder estar fazendo o boneco. Aqui vocês vão precisar passar a cola no papel e faz uma bolinha, certo? Após tendo feito essa bolinha, você vai passar cola em outra folha, que é para poder fazer o cabinho. Vai enrolar ela e fazer o cabinho. É fácil, gente. Certo? Agora, nós vamos começar a montar o boneco. Pega-se o roletinho que já foi feito, dobra ele no meio, daí pega um outro, faz da mesma forma, dobra no meio. Daí você pega e une os dois assim. Aqui você dobra para poder fazer o bracinho. Um para o lado e o outro para o outro. Aqui eu tenho uma cabecinha que já está pronta e olha, gente, todo esse processo, igual eu estou fazendo aqui agora, eu só estou podendo continuar fazendo porque eu já trouxe a cabecinha seca. Porque com ela molhada, vocês não vão conseguir continuar. Então agora, a fita que eu cortei ali vai servir para prender aqui, ó. Agora vamos começar a fazer o empapelamento, né? Que é para montar o boneco. Acabando de fazer o esqueletinho, depende de tempo. Não dá para poder fazer o empapelamento, não tem como você fazer numa hora só, no mesmo dia. Você tem que montar o esqueleto, deixar o esqueletinho secar, para daí depois dar continuidade. Vou fazer a parte da mão para vocês verem que ela tem que ficar igual esse aqui, ó. Certo? Ela tem que ficar dessa forma aqui. Então, para ela ficar abertinha assim, vocês vão dobrar e colocar na ponta do bracinho. Aqui você prendendo para montar a mãozinha. Aqui você já tem ideia de como é para montar, para ele ficar chegar naquele ponto ali. Ele tem que estar bem molhado, ó. Porque aqui, vocês viram, eu passei e não ficou ficou um pouquinho seco. Então, aqui eu vou deixar ele da forma que está aqui, que você acha que já deu para poder ter uma ideia, né, de como
como que é. Vocês vão ver a posição que vocês vão querer o boneco. Se você quiser que ele vai estar andando, você vai deixar na posição e fazer isso aqui, empapelar. Ah, ele vai estar segurando uma coisa, igual esse aqui vai estar. Então você vai dobrar ele e deixar na posição e colocar para secar. Já trouxe adiantado, né? Um que já está com os dedos cortados e colocado e já está encorpado o boneco. Daí o que vocês têm que fazer? Encher as coxinhas, deixar no ponto certo, no bracinho. Daí vai do gosto de cada um. Que agora eu vou mostrar para montar uma roupinha. Então tem que ser, gente, não pode ser uma camada só, porque senão ele fica muito fino. Então, no mínimo, para poder fazer a roupa, vocês têm que pôr 4 camadas. 4 camadas de papel. Agora eu vou cortar o jornal para poder montar o shortinho. Aqui, ó, tá o começo do shortinho, ó. Uma perninha já, certo? Da mesma forma que eu fiz aqui, vocês vão fazer do outro lado. Então, eu tenho esse outro aqui, que já está adiantado. Vou colocar a folha aqui e ele já está com a roupa montada, né? Então, vou só mostrar para vocês como misturar a tinta, né? Pega um pouquinho da tinta latex, vê o que a cor que você quer pintar. O marrom dá para fazer vários tons. Então, aqui está a tinta. O primeiro passo é pintar a cor da pele. Antes de pintar o corpinho, a roupinha, vocês devem pintar pôr a cor da pele. Daí você vai escolher se ele vai ser moreno, se vai ser negro, se vai ser branco. Isso aí é com vocês. E foi um prazer estar com vocês aqui. Espero que vocês façam um belo trabalho aí. Oi, meu nome é Davi Freitas Pereira, do 4º ano C da Escola Sebastiana Cobb. Hoje eu vim recomendar esse livro muito legal que se chama Bola na Rede. É a história de um menino que ele erra um pênalti decisivo e depois tem que recuperar toda a moral que ele tem. Então, eu me inspirei muito nesse livro porque meu irmão é jogador de futebol profissional. Então, eu me inspirei muito nele. Esse livro é muito legal, espero que vocês gostem. Até mais! Parabéns, Eunice, o seu trabalho é muito especial. E se você aí de casa quiser conhecer um pouco mais sobre o trabalho da Eunice Kopp, é só procurar por ela nas redes sociais. E o Davi também mandou muito bem. Se você curte futebol e uma boa história, anota essa dica aí. E aí, você do outro lado da telinha, curtiu o programa de hoje? Eu tenho certeza que sim, eu me diverti muito. Mas agora chegou a hora de dizer tchau. Mas não vamos ficar tristes, porque na próxima semana tem mais. Fique com o meu abraço.